aleluia, pelo plano da salvação. Na parte de domingo, o princípio do pecado. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 6, nós vamos ver o verso 5. Gênesis capítulo 6 e o verso 5. Aqui nós lemos: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Satanás trabalhou com muito esforço para multiplicar o pecado, para degenerar a raça humana, para degenerar a natureza, o reino animal, o reino vegetal. Em tudo, Satanás aplicou esforços para estragar aquilo que de bom Deus tenha feito. Queridos, a opinião de Deus no final da criação era de que tudo era muito bom. Então o pecado entrou e o paradigma mudou. As coisas não eram mais muito boas. A ordenada criação de Deus foi arruinada pelo pecado e por todos os resultados abomináveis. A rebelião atingiu porções terríveis nos dias de Noé. O mal consumia a humanidade. Embora a Bíblia não nos apresente muitos detalhes, quando você lê este livro, Patriarcas e Profetas, aqui na página 90 em diante, dá algumas descrições de como era a terra, logo após a entrada do pecado, quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden. Como era a terra? Quão linda era a terra! Nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra, em consequência da transgressão de Adão e em consequência do homicídio perpetrado por Caim quando matou Abel. Isto, contudo, não havia grandemente modificado a face da natureza. A face da natureza ainda era tão linda como antes do pecado. Existiam indícios evidentes de decadência, mas a terra ainda era rica e bela com os dons da providência de Deus. As colinas estavam coroadas de árvores majestosas que sustentavam os ramos carregados de frutos das trepadeiras. As planícies vastas e semelhantes a jardins estavam revestidas de um verdor e eram dulcificadas pela fragrância de milhares de flores. Os frutos da terra eram de grande variedade e quase sem limites. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza, proporção perfeita. Sua madeira era do belo, veio e dura substância, assemelhando-se em muito à pedra, e quase tão durável como a pedra. Ouro, prata, pedras preciosas existiam em abundância. A raça humana conservava ainda, mesmo após o pecado, a raça humana ainda conservava muito do seu primitivo vigor. Apenas poucas gerações tinham se passado desde que Adão teve acesso à árvore que deveria prolongar a vida, e a existência do homem ainda se media por séculos, porque viviam muito. Havia muitos gigantes, homens de grande estatura e força, afamados por sua sabedoria, hábeis ao imaginar as mais artificiosas e maravilhosas obras. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com a perícia e habilidade mental. Empregaram o ouro, a prata e as pedras preciosas e as madeiras finas na construção de habitações para si mesmos. Se tornaram orgulhosos, folgavam nas cenas de prazer e impiedade, adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza. Nos campos verdejantes e à sombra das esplêndidas árvores, erigiram os altares aos seus ídolos. Adoravam ídolos e não adoravam o Deus Criador dos céus e da terra. Bosques extensos que conservavam a folhagem durante o ano todo eram dedicados ao culto dos deuses falsos. Os homens excluíram a Deus do seu conhecimento e adoraram as criaturas da sua própria imaginação. Assim estava a terra no tempo de Noé, pervertida. Por isso diz aqui, Gênesis capítulo 6, verso 5,
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Deus tinha que fazer alguma coisa. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, verso 6, nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, verso 6, nós entendemos que Eva pecou quando estava em busca de conhecimento. Ela queria ser como Deus. Aqui lemos em Gênesis 3, 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Em busca de conhecimento, ela se tornou escrava de Satanás. Adão pecou conscientemente. Eva foi enganada, mas o pecado afetou o casal. O pecado afetou a humanidade. Todos nós colhemos as consequências daquele pecado. Queridos, lemos também em Gênesis capítulo 3, versos 11 a 13. E Deus disse: quem te mostrou, falando com Adão, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui em Gênesis 3, 11 a 13, nós vemos que tão logo o pecado penetrou, tão logo o pecado possuiu Adão e Eva, veio a acusação. Adão acusou Eva, Eva acusou a serpente. Na realidade estavam acusando Deus. Deus assumiu a culpa e proveu uma solução, proveu a graça para a salvação dos pecadores. Nós lemos também em Gênesis capítulo 4, verso 5. Veja como a proliferação do pecado aconteceu na experiência de Caim. Satanás se apossou de Caim, porque Caim se submeteu a Satanás. Em cada família, Satanás quer se apossar de alguém. Se você tem 2 filhos, Satanás quer se apossar de um. Mas, queridos, Satanás não pode fazer ninguém pecar. Satanás tenta um, tenta o outro, mas ele não pode forçar uma alma a pecar. Todos os que se submetem a Satanás o fazem por livre e espontânea vontade. E todos aqueles que se submetem a Deus, o Criador dos céus e da terra, também o fazem por livre e espontânea vontade. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 4 e o verso 5. Mas para Caim e para sua oferta não atentou Deus. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque não era o que Deus pediu. Deus não aceita qualquer coisa. Deus aceita o que ele pediu. Nós precisamos obedecer a Deus. Quando Deus diz 7º dia da semana, não é o primeiro, não é o 6º, é o 7º dia da semana. Quando Deus diz 10%, os dízimos, é a 10ª parte. São 10% daquilo que nós ganhamos. Não é 11% e também não é 9%, são 10%. Queridos, Deus é exato. Deus tem transparência, honestidade naquilo que Ele nos pede. Nós lemos também em Gênesis capítulo 4, verso 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O primeiro assassinato, o primeiro homicídio. De tal forma Satanás se apossou de Caim, que ele matou Abel. E fugiu da presença de Deus, fugiu do lar dos seus pais. Queridos, vemos também em Gênesis capítulo 4 e o verso 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Muitos perguntam como Caim se casou. Caim se casou com uma das suas irmãs. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. A Bíblia não dá o nome das filhas, mas eles tiveram filhos e filhas. Aqui diz em Gênesis capítulo 5, veja aí, Gênesis capítulo 5 e o verso, podemos ver o verso 4. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Naquele início do mundo, eles se casavam em família, se casavam com irmãos. Já no tempo de Abraão, vocês se lembram que Abraão se casou com Sara, e ele disse que Sara era irmã dele por parte de pai.
Queridos, à medida que o tempo foi passando, os casamentos foram acontecendo com maior distância entre primos, entre familiares mais distantes, mas lá naquele princípio eles se casavam entre os seus próprios irmãos. Caim se casou com uma das suas irmãs. E aqui diz no capítulo 4 de Gênesis, verso 19, que Lameque para si tomou 2 mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra era Zila. Em consequência do pecado, surgiu a poligamia. Nunca foi plano de Deus que o homem tivesse 2 ou 3 mulheres. Deus deu para Adão somente uma esposa, Eva. E assim, o casamento monogâmico, você marido ter uma só esposa, é o plano de Deus. É o plano de Deus. Eu sou casado com a minha esposa Leila já por 48 anos. 48 anos juntos. Que bênção você conservar a santidade do casamento e ser fiel à sua esposa. Queridos, a poligamia e essa prostituição que existe hoje, de homens com muitas mulheres, de mulheres com muitos homens, isto se proliferou no mundo. Isto é satânico, isto é diabólico. O plano de Deus para a sua felicidade é o casamento monogâmico. Leia também agora Gênesis capítulo 4 e o verso 23. Gênesis capítulo 4, verso 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. A violência, não somente o pecado trouxe a poligamia, mas trouxe a violência. E queridos, podemos ler também em Gênesis capítulo 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O jugo desigual, a semente santa de Deus que veio através de Adão, através de Sete. Queridos, esta semente santa se misturou com a semente pervertida de Caim. Os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, que lhes pareciam mais atraentes, mais sedutoras, mais licenciosas. Queridos, não é plano de Deus o jugo desigual. Você tem que se casar com uma mulher ou com um marido que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Precisamos ter a mesma linguagem, amar o mesmo Deus, o mesmo sonho de ir para o céu e preparar a nossa família para a segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia também em Gênesis capítulo 6, vamos ver agora aqui o verso 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é um arrependimento igual ao do ser humano. Nós nos arrependemos por coisas erradas, pecaminosas que praticamos. Deus se arrependeu no sentido de ficou triste. A palavra arrependimento usada para Deus é um suspiro de tristeza. Tristeza em ver a situação do ser humano. Queridos, verso 7 diz, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Queridos, o que está relatado aqui em Gênesis capítulo 6, verso 5, e também no verso 11, diz que a maldade se multiplicou, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Isso não aconteceu por acaso. Gênesis capítulo 6, verso 5 e verso 11 relata algo que não aconteceu por acaso. Houve uma história antes desse texto. Esse resultado terrível teve uma causa. O pecado piorou progressivamente e essa é a sua tendência. O pecado não é um corte ou uma ferida que possui um processo inerente e automático de cura. Não. Ao contrário, o pecado, se não for contido, multiplica-se, jamais se contentando até levar à ruína e à morte. Esse princípio existe ao nosso redor mesmo agora. O mal não vai ser interrompido naturalmente.
O pecado vai ser exterminado de uma forma sobrenatural pela ação divina. Não é de admirar que Deus odeie o pecado e que mais cedo ou mais tarde o exterminará. Afinal, essa é a única ação possível para um Deus justo e amoroso. Evidentemente, queridos, a boa notícia é que, embora o Senhor deseje acabar com o pecado, Ele quer salvar os pecadores. Eu e você somos pecadores. Jesus disse: eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar e salvar os pecadores. Se você é pecador, e nós somos, e por isso mesmo nós temos direito comprado pelo sangue de Jesus Cristo, direito ao perdão, direito ao resgate, direito à vida eterna, direito ao arrebatamento para o céu para vivermos com Deus. Este é o lindo plano de Deus que nos veio através da graça divina, da aliança eterna do nosso Deus. Aleluia! Na